Você sente dor no pubis de forma recorrente? Você foi diagnosticado com pubalgia e não consegue entender o que está acontecendo com você? Se você se identifica com essas perguntas, este vídeo é para você. O melhor da fisioterapia ao seu alcance está sempre no seu celular. Baixe o aplicativo no canto superior direito da tela. Olá, amigos, bem-vindos de volta à Fisioterapia Alto Alcance. Neste vídeo, aprenderemos os pontos mais importantes da pubalgia. O que é? Como ocorre ou como é diagnosticado? Vamos começar do começo. A que se refere o termo pubalgia? A dor na virilha, pubalgia, ou dor na virilha em inglês, é uma disfunção muito complicada de entender e tratar. Não é à toa que a palavra groin vem do inglês antigo e significa vazio ou abismo. E, de fato, faz jus a isso, pois muitos profissionais de saúde consideram a região ao redor da virilha como o triângulo das bermudas do corpo. O motivo do medo dos profissionais de saúde da pubalgia é simples. É uma região que suporta tensões enormes e que está sujeita a um delicado equilíbrio entre elas. Se o equilíbrio for quebrado, ocorre uma lesão. Quais são os seus sintomas? O termo pubalgia refere-se apenas à dor na área do pubis. Essa dor pode ser causada por várias origens. As lesões que normalmente são incluídas na pubalgia são o desgaste do fibrocartilagem, a sínfise púbica, tendinopatias da musculatura adutora e flexora do quadril e danos por tração nos ramos púbicos. No entanto, e como mencionei anteriormente, a pubalgia é muito mais complexa do que uma lesão em uma determinada estrutura e deve ser sempre abordada pensando nos desequilíbrios musculares que a precedem. Chegando a este ponto, não basta apenas tratar a disfunção, mas também é necessário devolver as forças tensionais ao ponto de equilíbrio. Daí, a enorme importância do exercício para a recuperação das pubalgias. Precisamos entender que este ponto de equilíbrio varia de acordo com o tipo de atividade esportiva realizada e que cada atividade esportiva tem exigências diferentes. Portanto, é fácil entender a enorme dificuldade que essa lesão apresenta e a importância do tratamento individualizado para sua resolução. Para entender melhor a lesão, é necessário analisar a anatomia do pubis. A sínfise púbica é uma articulação cartilaginosa que conecta as duas ramificações do pubis. Está fortemente reforçada pelos ligamentos púbicos e apresenta um disco de fibrocartilagem que une as superfícies articulares de ambas as ramificações. Este disco vai permitir o deslizamento das facetas articulares entre si quando realizamos um movimento. Como vemos, este sistema apresenta um grande problema de base no que diz respeito à estabilidade. Cada ramo púbico vai ter inserções de diversos músculos, com uma tensão determinada, que pode não coincidir com a tensão e disposição dos músculos do ramo oposto. Isso garante importantes forças de cisalhamento fisiológicas sobre o disco de fibrocartilagem ao realizar um movimento. Além disso, é importante destacar que os ligamentos púbicos têm uma conexão direta com o fibrocartilagem. Então, se houver um desequilíbrio muscular, essas forças de cisalhamento afetarão a tensão dos próprios ligamentos, comprometendo ainda mais, se possível, a estabilidade do sistema. No que diz respeito à musculatura, neste nível todos os músculos desempenham um importante papel de estabilização dinâmica, garantindo com sua tensão que as facetas articulares se mantenham o mais simétricas possível, especialmente durante movimentos que forçam atividades opostas das ramificações púbicas, como, por exemplo, o chute no futebol ou as mudanças de direção, onde uma perna estabiliza e a outra realiza um movimento rápido e explosivo. Podemos dividir a musculatura da área púbica em dois grandes blocos: compartimento adutor, formado pelo pectíneo, o grácil e os adutores longo, maior e menor. A musculatura adutora é a que apresenta maior incidência de lesão quando falamos de pubalgia, principalmente em jogadores de futebol. Dentro desta musculatura, existe uma particularidade. O adutor longo é o mais lesionado, dado que apresenta uma inserção muito peculiar. Não só se insere no ramo do pubis,
mas também sua porção tendinosa vai se fundir com o músculo oblíquo externo e reto anterior abdominal, formando uma aponeurose. Esta aponeurose se comunica com a cápsula da sínfise púbica, os ligamentos púbicos superiores e o disco de fibrocartilagem. Por isso é essencial apresentar uma boa estabilidade dos abdominais para prevenir o aparecimento da pubalgia, pois a musculatura abdominal afeta diretamente a tensão do adutor longo e, por consequência, as forças de cisalhamento sobre o fibrocartilagem. Como veremos mais adiante, muitas pubalgias aparecem por falta de força muscular transversal do abdômen e oblíqua, que tem uma relação direta sobre as estruturas do pubis e, através destas, sobre os adutores. Continuamos com o compartimento flexor do quadril, formado principalmente pelo músculo iliopsoas, o reto femoral anterior, sartório e tensor da fáscia lata. O pubis é um dos principais pontos de união do nosso corpo. Nesta área convergem um grande número de estruturas, cuja função é a distribuição e o acoplamento das tensões do tronco aos pés e vice-versa. Sua principal função, portanto, será a de estabilizar. E isso nos leva à próxima pergunta. O que se esconde por trás dessa função de estabilização do pubis? Durante o apoio monopodal, a força que a perna em contato com o chão deve exercer para estabilizar a sínfise púbica é estimada em 1.873 newtons, o que pode chegar a ser o dobro do peso corporal da pessoa, se falarmos de um atleta médio de 85 quilos. Se falarmos de um jogador de futebol que tem a perna direita apoiada e a esquerda levantada, estamos falando que deve ser gerada uma força de 170 quilos na ramificação púbica direita para poder levantar a perna esquerda sem que ela caia. E isso supondo que ele esteja parado em uma perna só. Se além disso introduzirmos forças transversais, aceleração, desequilíbrios e imaginarmos que ele quer dar um chute na bola com a perna esquerda enquanto corre, essa força pode ser multiplicada por 5 e ainda teríamos que adicionar as forças da região abdominal e lombopélvica. Estamos falando de 425 kg de força, apenas para manter o ramo público direito estável. Desta força, a musculatura adutora geraria 66%. Como vemos, precisam realizar forças astronômicas para conseguir a estabilidade, e diante de uma fraqueza da musculatura que se encarrega desta função, pode-se chegar a recrutar musculatura superficial inadequada para esta tarefa, inflamando-se e causando dor. Portanto, quero ressaltar que a pubalgia não pode ser curada apenas com técnicas manuais. Necessita de um programa de exercícios direcionado para reequilibrar as forças e estabilidade do pubis. Por que isso acontece? Na pubalgia, não devemos falar tanto de causas, mas de fatores de risco, já que não há um gatilho claro que se relacione diretamente com a dor no pubis. O que geralmente se encontra no exame clínico são certos sinais de alerta que, se não forem abordados adequadamente, podem resultar em uma pubalgia consolidada. O primeiro ponto a destacar é que a pubalgia é uma disfunção muito prevalente em atletas, e como tal, os fatores de risco a serem avaliados estão centrados neste âmbito. Nesta tabela, você encontrará os sinais de alerta que apresentam maior confiabilidade neste tipo de patologia. A presença de um ou vários desses fatores, acompanhados da existência de dor inguinal, apoia o diagnóstico de pubalgia. Em relação à diminuição da força na adoção do quadril, lembremos que, como vimos anteriormente, a musculatura adutora fornece 66% da força necessária para manter o apoio sobre uma perna estável. A manutenção do tom e força desta musculatura é um excelente indicador de menor risco de pubalgia. Como é diagnosticado, o paciente em estágios iniciais da disfunção pode ter sintomas na área do pubis, adutores e quadril. Normalmente descritos como dor profunda, expandida, ardente, que aumenta com a atividade esportiva e que afeta grandemente o desempenho esportivo, levando o paciente a qualquer atividades como correr e fazer mudanças de direção. O atleta também costuma descrevê-la como uma sensação de peso ou tensão constante na área,
Se o atleta apresentar os sintomas destacados anteriormente e apresentar os fatores de risco que vimos há um segundo, devemos avaliar as estruturas dos compartimentos anterior e medial da coxa para confirmar a disfunção púbica. Da mesma forma, também é de vital importância conhecer o tempo de evolução dos sintomas. À minha direita, você encontrará novamente resumidos os sinais clínicos associados à pubalgia. Para não me alongar muito, preparei um vídeo dedicado apenas aos testes ortopédicos mais utilizados para que você possa usá-los em sua prática habitual. Para acessá-los, basta clicar no canto superior direito da tela. Se a pubalgia não diminuir ou melhorar com o tratamento, persistir ao longo do tempo, aparecer dor noturna severa, dor não relacionada à atividade física ou que não pode ser reproduzida pelos testes, deve-se suspeitar de um problema mais grave. Os mais comuns são patologia traumática severa, patologia oncológica, gastrointestinal, neurológica ou reumatológica. A dor na virilha por essas causas é muito rara. Finalmente, deve-se destacar que, embora a pubalgia também possa ser diagnosticada com vários testes de imagem, sempre é recomendável fazer um diagnóstico funcional, pois esses testes apenas mostrarão a lesão, não como ela ocorreu. Além disso, alguns estudos recentes mostraram que não existe correlação direta entre os sinais radiológicos e a ocorrência de dor. Qual é o seu tratamento? Uso de terapia manual para aliviar os sintomas mais agudos, acompanhado de uma boa rotina de exercícios que nos ajudem a devolver o equilíbrio tensional à área do pubis, é essencial para uma boa recuperação e tratamento. Você poderá acessar esses exercícios muito em breve, como sempre, clicando no canto superior direito da tela. Muito bem, amigos, espero que este vídeo tenha sido útil para entender melhor a pubalgia, sua origem e sua relação com o esporte. Espero vê-los de volta para assistir aos vídeos da rotina de exercícios e os testes ortopédicos. Se você chegou até aqui, é porque gostou do vídeo ou está sendo útil para você. Agora é a sua vez de me ajudar compartilhando o vídeo com todos aqueles que precisam, colocando assim a fisioterapia ao alcance de todos. Um abraço e espero te ver no próximo vídeo.